Hoje o assunto é pontinhos. Vou falar de 4 promessas fáceis ou falsas no tratamento do autismo. A primeira delas foi uma que eu vi no Instagram. Uma médica, supostamente, que trabalha com intestino, estava dando uma receita de umas gotinhas que ela tinha pesquisado, tinha feito a fórmula, mas super fácil, era só tomar gotinhas à noite daquele remedinho que ela ia mandar para você e você ia pagar. Claro, parecia uma água. Mas esse remédio era para melhorar ou sarar uma inflamação intestinal que é muito comum nos autistas, que provoca constipação, diarreia, também uma ansiedade, tudo junto, né? Porque quando você está com o intestino preso ou solto demais, você fica ansioso, o autista fica mais ainda, que é uma coisa que ele não está controlando. Essas gotinhas prometiam sarar essa inflamação, e isso para ela, para essa médica, seria a causa do autismo. Então, você dando essas gotinhas para o seu filho toda noite, ele ia sarar a inflamação e o autismo. Eu li aquilo e fiquei indignada. Ponto. Vocês falaram muita coisa sobre isso, não, né? Outra promessa, muito também estranha, né? Foi uma que eu também li no Instagram, de uma médica também, musicoterapeuta, além de médica, ela era fonomusicoterapeuta. E ela falava de um estímulo sonoro que ela tinha gravado. Então, quando o seu filho tivesse para dormir, não dormindo ainda, você colocava aquele estímulo sonoro para ele ouvir. Esse estímulo sonoro ia mexer com a área da fala e ia provocar uma demanda de haver a fala. Quer dizer, seu filho autista, cada dia que você fizesse isso, ia acordar falando mais uma palavra. Ele que não falava nada antes, ou que falava com muito problema fonoaudiológico, com muita dificuldade de dicção, ou que falava muito marcadinho, igual o autista de nível 1, né? Esse autista ia acordar fazendo discurso. É muito fácil, não é, gente? Mas também é falsa demais, chega a doer. Outra promessa que a gente tem aí no mercado são das formas de estímulo compacto que são usados por terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, vamos dizer, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, musicoterapia. A que encabeça a lista é a aba. A aba, ela te promete uma configuração que beira a base do desespero, eu acho, às vezes, sabe? Você vai estimular demais aquele autista com aba, que é um método que trabalha com frases, eles dizem que respeitam a individualidade de cada cliente, de cada autista, mas não é, gente, não tem jeito de respeitar tanto, porque vem cá, quem fez isso? Fomos nós. Dentro das nossas possibilidades, a gente não consegue também ir até Marte, até Vênus, a gente consegue fazer coisas que estão dentro da nossa capacidade pedagógica, que é como professor de primária, ensino, alfabetização, não dá para extrapolar muito, então não dá para ser tão individual. O ABA é um deles, né? Mas tem outros no mercado, inclusive a musicoterapia, ela se utiliza muito de sons, essas promessas, né? Tem a psicanálise, que eu acho que é mais individual, ela de uma certa forma ela vai lidar com aquele autista que está lá dentro do consultório dela. Tem o método TIT, tem N's aí que eu acho que vocês podem até pesquisar na internet, fica mais fácil do que eu ficar citando aqui. Esses N's tratamentos vão deixar seu filho autista, não autista ou normal, porque ele está sendo submetido a um tratamento
que trabalham com pessoas normais, tratamentos muitas vezes pedagógicos, né? Que a gente trabalha com todo mundo. Então o que a gente vai conseguir com isso? Filho, normal. Agora você tem que fazer muitas horas por dia. Não pode deixar seu filho autista no banheiro, nem comer, nem dormir. E nem você pode fazer essas coisas. 24 horas por dia de terapia. Que é uma loucura. Por quê? Além do autista ficar muito estressado, que eu já até gravei um vídeo que fala que autista precisa descansar, você também precisa descansar. E você também precisa ter dinheiro para todas as outras coisas que entram na sua rotina mensal, pelo menos, vamos falar assim. E se você fizer esse tanto de tratamento, você vai ficar devendo nos tratamentos, não sobra para mais nada. Não dá para comer nem ovo. Vai com todo cuidado. Esse é o jeito dele, né? Agora, não menos importante, e muito até, né? Vamos falar do quarto item, que parece que foi fácil, que hoje nós temos uma lei, a Lei Berenice Piana, que trata da inclusão do autista na área escolar, da saúde mental, uma inclusão social e que a rede pública esteja atendendo esse autista. Então, parece que é fácil, tá lá a lei, né? A Berenice lutou pra caramba para chegar nessa lei. Não só ela, mas muitos pais, muitas associações, a lei ganhou o nome dela, porque ela foi a que mais se destacou nessa luta, né? Mas a gente vai falar aqui de umzinho que os pais estão reclamando muito, que é a inclusão escolar. A inclusão escolar está na lei. O autista tem que ser incluído numa escola normal, quer dizer, alunos que não são autistas, um currículo comum. Então, ele tem, pela lei, que estar dentro de uma sala de aula. Vou pegar bolinha para o Pedro, viu, gente? O que é bolinha? É biscoitinho. Que ele está em casa e está muito ansioso. Esse biscoitinho melhora a ansiedade dele. Então, essa lei, né, gente? Eu vou voltar aqui para arquitetar um pouquinho, minha cabeça. Ela tratou de um item que os pais pedem muito, que é a inclusão escolar. Então, você tem que incluir um autista numa rede comum. Não é mais para ter escola especial. Eu já coço minha cabeça, porque meu filho tem 39 anos. E ele está numa escola especial. Começar daí. E vamos falar das crianças pequenas, que as que estão começando a precisar de escola, ir para a escola. Essas crianças têm que ser inseridas numa rede comum, dentro de uma sala de aula comum. E pela lei, elas têm direito a um monitor que fique com elas o tempo inteiro na sala de aula. As dificuldades já começam por aí. Primeiro, a escola tem dificuldade em arrumar esse monitor, porque não tem gente especializada na área. Então, geralmente, eles arrumam um estagiário, que é o mais comum que a gente vê por aí, que é uma pessoa que se dispõe lá porque ela está precisando de estágio. Mas não quer dizer que ela seja capaz de trabalhar com aquilo. Ela é capaz de fazer um estágio para ela ganhar as horas para formar. Isso ela é muito capaz. E muitas vezes ela não é, porque com o autista, você se dispõe, mas você não dá conta também. Começa daí. Então, esse monitor é muito trocado. Várias vezes no ano, às vezes, você tem que trocar o monitor. E a gente quer falar de inclusão, começa com esse ponto de a pessoa, o autista, ter dentro da sala de aula um monitor com ele. Ele já está diferente dos outros colegas. Só daí já é complicado se falar de inclusão. Mas pelo menos ele está lá dentro, os outros colegas o estão assistindo também, que é bacana, até essa inclusão do normal com o autista, né, que também é necessário. Mas o que é mais comum que acontece é que, como esse monitor não é especializado, igual eu falei, ele é muito trocado várias vezes por ano, esse monitor não consegue nem ficar dentro da sala de aula com o sujeito autista. Porque vira um rebu tão grande, né? O autista cria um rebuliço tão grande que o monitor acaba tendo que sair com ele da sala de aula e ele vai parar no pátio. Conheço
autista que passa o dia escolar no pátio, conheço fisicamente, vai parar no corredor, vai parar na diretoria, porque aquela estagiária não está dando conta, ela leva a causa lá para a diretora. Quer dizer, acabou a inclusão, né, gente? Em vez de você estar incluindo a pessoa, o autista danado, você tirou ele do local onde ele estava, então zero inclusão. Esse é um problema recorrente. Mas existem outros que também são recorrentes, né, nessa área da inclusão, que é você não ter vaga na escola, a escola nega vaga, a própria escola não está engajada, né, então ela também, mesmo que ela tenha uma vaga para um aluno, ela não se dispõe, ela fala que não tem vaga. Gente, não tem vaga, tem discussão, né? Então, o seu filho autista não tem vaga naquela escola, que é a próxima, que seria a escola que ele deveria frequentar, e ele fica sem aula. As mães vão para a justiça, o juiz manda a escola ter vaga, mas a escola não tem. Vira aquela coisa de vai e volta, que nunca se resolve. E tem a outra parte ainda, que às vezes as pessoas não relatam muito, mas eu sei que é comum, é a dificuldade que esses pais, mães, tios, avós, quem está com autismo, de levá-lo para a escola. Porque, gente, não é fácil carregar um autista na rua. Eu dou graças a Deus, porque eu tenho carro e aprendi a guiar quando eu tinha 17 anos. Me facilita muito. Mas um dia que meu carro está no mecânico, é possível eu sair com o Pedro? Pedro Ivo não anda a pé, quando ele anda ele faz uma bagunça na rua. Gente, é dificílimo. Então, essas coisas todas, né, que eu citei, são promessas que relaxam, dão mau cheiro, solta as tiras. Beleza? Beijo para vocês. Se gostou do tema, compartilhe, dê like, faça comentários e se inscreva no canal que vai ter mais coisa por aí bacana.